Olá pessoal, boa noite. É um prazer tê-los aqui novamente. Meu nome é Marinês Carmona. Eu faço parte do grupo GEAFA, que é o Grupo em Ação Francisco de Assis. E de segundas e quintas, às 20h30, nós estamos aqui nesse canal com o Evangelho, com temas variados. E logo após, às 21h15, nós fazemos um trabalho remoto para as pessoas que solicitaram nosso auxílio, nossas vibrações. Então, se você quiser fazer o seu pedido, você pode enviar pelos nossos canais, pelo Facebook, pelo Instagram ou pelo e-mail contato.geafa@gmail.com. Convido vocês também para todos os dias às 21h juntarem-se a nós para a meditação que a gente faz pelo planeta, tá? São 5, 10 minutos, vocês colocam uma música bem gostosa e elevam seus pensamentos a Deus para que as pessoas vibrem num estado de mais amorosidade no planeta, tá bom? Muito bem, hoje, para esse evangelho, eu trouxe um tema que eu acredito que nós precisamos desmistificar algumas coisas, né? Quando a gente fala em elementais da natureza, as pessoas já olham com um ar meio assim, né? A utilização de ervas na área de fitoterapia, mas a gente pode utilizar de diversas formas os aromas e todos os recursos que a natureza nos dá. Então, eu resolvi trazer um pouquinho desse assunto para que a gente quebre um pouco essas crenças errôneas que a gente tem, tá? Então, eu vou começar perguntando a cada um de vocês: você acredita em gnomos? Você acredita em fadas, salamandras, ondinas, né? Esses são os nomes das famílias dos elementais. Você já parou para pensar o que existe de verdade na mitologia, né? A gente lê aquelas histórias mitológicas, ou mesmo aquilo que de repente a gente assiste em alguns filmes, né? Que trazem um pouco esse lado desses seres encantados, e a gente fica achando que tudo aquilo é uma grande invenção. Será? Será que a nossa mente ela tem essa capacidade de repente de imaginar coisas que não têm nenhuma semelhança com o que realmente existe? Então, quando nós buscamos a base da nossa fé raciocinada, né, o próprio Espiritismo ele coloca isso, né, para que a gente possa acreditar nas coisas, mas através do nosso pensamento, da nossa observação, né, nós começamos a compreender a maravilhosa orquestra que é a vida que Deus criou. E nós ficamos cada vez mais maravilhados, né? A existência dos elementais, segundo os antigos anciãos e sábios do passado, explicava a dinâmica do universo. Os sábios da antiguidade, eles acreditavam que o mundo era formado por 4 elementos: a terra, a água, o ar e o fogo. Mesmo com o passar do tempo, a ciência trazendo muito conhecimento, muita pesquisa, muitas comprovações, né? E eles sempre tiveram o intuito de descartar as crendices, as ideias errôneas sobre o nosso universo e a constituição da matéria. Mas nem assim eles conseguiram tornar esse conhecimento obsoleto. Acreditar nesses 4 elementos: terra, água, ar e fogo, né? A medicina milenar chinesa, ou mesmo a medicina hindu, né, que é a linha da Ayurveda,
eles começaram, ela começou a ser endossada, né, pela própria ciência. Hoje ela faz parte dos tratamentos complementares, né, na própria medicina alopata, né. Então a gente vê a importância desse conhecimento e é por isso que hoje a gente vai falar um pouquinho dele. Então, os seres elementais, eles são irmãos, os nossos irmãos na criação divina, né? Ele tem uma espécie de consciência instintiva. Nós podemos dizer que a consciência está na forma com que eles elaboram as coisas. Apesar disso, eles se agrupam em famílias, né? Esses grupamentos que eles fazem, e eles são muito singulares. Muitas vezes eles são multiformes, normalmente invisíveis aos nossos olhos, a não ser que eles se deixem ver. E eles compõem todas as atividades da natureza, mesmo além do plano físico, material, né? Eles são o veículo da vontade criadora, eles potencializam a força criadora do divino, né? Existem leis e processos naturais e eles obedecem a esse processo. Eles são encontrados desde a superfície terrestre, na atmosfera, nas águas, nas profundezas, nas crostas da terra, junto ao fogo. Existiu uma estudiosa muito conhecida chamada Helena Blavatsky. Ela fez todo o processo da teosofia, né? Ela escreveu sobre a doutrina secreta. E ela fez uma exaustiva pesquisa e classificou longamente toda a existência dos elementais. Os cabalistas também classificaram esses elementais mais evoluídos, encarregados do ar, da terra, do fogo e da água. Evidentemente, nem poderia ser de outra forma, né? Deus, ele não exerce essa ação direta na matéria. Para isso, ele criou esses seres. Eles são agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos, né? Em todos os mundos. Esses espíritos, ou esses elementais, eles não habitam realmente a Terra, mas eles regulam todos os fenômenos e dirigem todos os fenômenos conforme as atribuições que eles têm. Então a gente vai ouvir um pouco disso na questão 538, quando ele fala sobre os elementais e explica que dependendo do papel que eles exercem, eles podem aparecer mais ou menos materiais ou mais ou menos inteligentes para desempenhar esse processo. E para isso existe uma hierarquia, né? Uns comandam e os outros executam. Os que executam as coisas materiais são sempre de ordem inferior, né? Isso a gente vai ver no próprio espiritismo, nos espíritos, nos homens, né? A outra questão também fala um pouco disso, que pergunta sobre a questão do pensamento e do livre-arbítrio desses elementais. E eles fazem uma comparação. Eles falam sobre os processos marítimos, né, dos corais, que são os seres que pouco a pouco eles vão emergindo, né, e vão fazendo surgir as ilhas, os arquipélagos, né? Então, eles são animais do último grau que realizam essas coisas, provendo as suas necessidades. Eles nem percebem que eles estão gerando a criação, né? Eles são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, esses elementais, mesmo os mais atrasados, eles são úteis no conjunto, né? Isso é uma lei, né? É uma lei do próprio progresso, né? Nós temos
em cada mundo, vamos dizer assim, desde o mais rudimentar ao mais alto e elaborado nível, né? É assim que funciona. Então, enquanto se ensaiam para a vida, esses seres elementais, né? Antes que eles tenham a plena consciência dos seus atos e ter um livre-arbítrio, né? Eles atuam em certos fenômenos de forma inconsciente. Então, primeiramente, eles executam, mais tarde, quando as suas inteligências já vão se desenvolvendo, eles vão comandando, eles vão dirigindo as coisas no mundo material. E mais tarde ainda, eles podem dirigir o próprio mundo moral, né? É assim que os seres servem, né, nessa cadeia da natureza, desde o átomo mais primitivo até o arcanjo, né, que também começou como um átomo, admirável lei da harmonia que existe no universo, né? Então, na verdade, os elementais, eles são as essências, a totalidade da vida no mundo. Essas famílias elementares, elas estão profundamente ligadas a um dos elementos, ou o fogo, ou a terra, ou a água, ou o ar, conforme a sua especialidade, a natureza e a procedência de cada uma delas. Eles procedem de uma larga experiência evolutiva nos reinos inferiores como princípios inteligentes. Estão a caminho de uma humanização lá no futuro que somente Deus conhece. Hoje, eles desempenham um papel muito importante junto à natureza como um todo, inclusive auxiliando aos encarnados e aos desencarnados. E em muitas das reuniões espirituais, né, mediúnicas, eles servem, né, a uma ordem nesse trabalho, né? Então, se a gente olhar junto ao ar, né, esses elementais, eles são dotados de intensa percepção psíquica. Eles diferem de outros espíritos da natureza por não se apresentarem sempre da mesma forma definida, né? Até por conta dessa coisa do psiquismo poder ter essas mudanças, né? Ele não é permanente. Eles são constituídos de uma substância mais etérea, absorvida dos elementos da atmosfera terrestre. Muitas vezes eles apresentam-se como sendo feitos de luz, lembrando pirilampos, lembrando raios. Também consegue se manifestar em conjunto com um aspecto que remeta a efeitos como a aurora boreal ou um arco-íris. Esses são os elementais atuando. Eles correspondem às forças criadoras do ar, que são uma fonte de energia vital e poderosa para nós, seres humanos. Eles oferecem a sua contribuição para criar as correntes atmosféricas tão preciosas para a vida no planeta. Eles especializaram-se na purificação do ar terrestre e eles coordenam agrupamentos inteiros de outros elementais para conseguir fazer esse processo. Quanto à sua contribuição aos trabalhos práticos da humanidade, a gente pode ressaltar que eles auxiliam a criação e manutenção de formas de pensamento, bem como na estruturação de imagens mentais. Os trabalhos de ectoplasmia, eles são auxiliares diretos quando há necessidade de reeducação de espíritos endurecidos. Realizam a interferência direta na cor, nas matizes de tudo quanto existe no planeta Terra. Como tarefa espiritual, eles adoram auxiliar na limpeza de ambientes, de instituições religiosas, dos templos, das casas espíritas e nas nossas casas mesmo, né? Eles adoram fazer isso. Especializaram-se em emitir determinada substância capaz de manter por tempo indeterminado as formas mentais de ordem superior. Do mesmo modo, eles auxiliam os espíritos superiores na elaboração daqueles ambientes extrafísicos de aparências belíssimas, paradisíacas, são eles que fazem.
E ainda, quando os espíritos perversos são resgatados dos seus antros e bases sombrias, são esses elementais que, sob a supervisão dos seres mais elevados, auxiliam na reconstrução de novos ambientes. Então, eles vão transmutar a matéria astral impregnada de fluidos tóxicos e daninhos em coisas de luz e esplendor. Não é fantástico? Então, esses elementais ligados ao ar, tudo que você trouxer pelo ar, né? Quando você faz uma comida cheirosa, saborosa, são eles que estão atuando. Quando você coloca flores perfumadas no ambiente, eles estão ajudando. Então, veja, junto com os outros elementais, eles trazem essa coisa no ar, no sutil, no belo, né? Até chegar a impregnar as nossas mentes. Não é fantástico? Aí a gente tem os elementais relacionados ao elemento água, que também é outro elemental, assim, eu amo esses elementais, né? Eles geralmente são entidades que desenvolvem um sentimento de amor muito intenso, né? Tudo que está ligado à água, à profundeza, toda a nossa parte emocional, né? Eles vivem nos mares, nas lagoas, nos rios, nas cachoeiras, né? Todos esses elementais estão ligados aos riachos, às fontes, às nascentes, ao orvalho, e ele se manifesta muito próximo a esses lugares, né? A capacidade que a água tem de limpar, né? De ser veículo para o amor, o bem, né? Como é gostoso um belo banho, né? Seja na cachoeira, seja no chuveiro, entrar no mar, na piscina, como faz bem, como nós somos purificados pela água. Sem dizer, né, que a nossa constituição é praticamente água, né? Então a água que se molda, né? Limpando tudo. Nós temos também aqueles elementais associados ao fogo, né? Eles vivem ligados, a ideia, né, do fogo, muito ligado a tudo que foi do ocultismo, né? Porque ele também está ligado ao éter. Os espíritas conhecem um pouco disso quando fala sobre o fluido cósmico universal. Sem a ação deles, o fogo material definitivamente nem existiria, né, como fogo. Entre os 4 elementos, esse elemento ele é o mais antigo de todos eles e foi o primeiro a ser manipulado, né, pelo homem, e trouxe muita mudança na vida do ser humano, né, o elemental fogo. E ele acompanha o progresso das eras, né? Devido a essa relação íntima e antiga com o reino hominal, esse elemental ele adquiriu o poder de desencadear e de transformar as emoções. Ele pode absorver, ele pode inspirar emoções, né? Eles são hábeis ao desenvolver emoções muito semelhantes às humanas, né? Em virtude da ligação muito próxima com o ser humano. Eles possuem a capacidade de bloquear emoções e vibrações negativas. Ele possibilita ao homem um clima psíquico mais tranquilo, né? Nas tarefas mediúnicas ele é muito utilizado em contato com o comando mental, né? Eles são potentes transmutadores, né? E condensadores de energia quando se faz queimas, né? Não fisicamente só, mas mentalmente, né? A gente pode fazer queima de criações mentais, né?
E os espíritos superiores, eles utilizam muito para fazer limpeza de lugares, de laboratórios das trevas, de limpar as dores das pessoas, as doenças, né? Porque de certa maneira isso faz uma criação é, sutil, mas que esse fogo, né? Não só o fogo físico, mas a própria ideia de fogo, ele ocorre. E uma coisa interessante, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no vegetal, nas flores, numa planta, ela faz o trabalho, né? Olha que fantástico, né? O vegetal, ele tem o lado do ar, que é o aroma, né? As ervas, você pega um alecrim cheiroso, uma erva cidreira, né? A própria flor, o seu perfume, mas o vegetal, ele também tem o fogo porque ele faz a fotossíntese. Tudo que é transformação é o agente realizado por esse elemental fogo. E aí a gente tem os elementais ligados à terra, né? Ligados às florestas, aos desertos. Esses são aqueles elementais que têm um aspecto até lembra bastante humano, né? Às vezes a gente fala no gnomo, né? Eles são seres que têm assim uma configuração meia aparente humana. Eles gostam de transitar pelas matas, pelos bosques, eles são colaboradores em reuniões de tratamento espiritual. São eles que trazem os elementos extraídos de plantas, né, que é o bioplasma. Eles auxiliam os espíritos superiores com elementos curativos, né? E é de fundamental importância nas reuniões de ectoplasmia, né? Que é você dar forma às coisas, né? Eles também trabalham muito com a fluidificação das águas, né? Eles ainda estão relacionados à terra, eles são associados assim às rochas, aos cristais, né? A gente tem o trabalho junto com os cristais também, então esses elementos da terra estão ligados a eles, atuam como transformadores também. Eles convertem os elementos materiais em energia. Também são preciosos coadjuvantes no trabalho dos bons espíritos, quando a necessidade de criar indumentárias, as roupas, as aparências dos trajetos, dos objetos que são trazidos, né, pelos espíritos, e também quando eles precisam materializar coisas, né? Então eles trabalham com essa energia primária, essencial, que é da Terra, na reconstituição da aparência perispiritual dos espíritos, né? Então ele é muito útil nos casos daqueles espíritos desencarnados que perderam partes do corpo ou se veem com uma aparência ruim. São esses elementais que vêm no auxílio para recompor essas formas, né? E aí os membros, órgãos que as pessoas, que esses seres desencarnados podem ter essa percepção de perda, eles conseguem reconstituir. Então os elementais são seres que ainda não passaram pela fase da humanidade, né? É habitual e até natural que eles obedeçam aos seres humanos nesse processo, porque eles estão muito próximos a nós. O universo está repleto de vida e todos esses seres colaboram para o equilíbrio do mundo. Nós somos interdependentes e o nosso crescimento e evolução depende um dos outros. Nós colaboramos com eles, né? Garantimos que a natureza seja cuidada, que as áreas sejam preservadas, e eles têm o seu trabalho, que também vai contribuir muito conosco. Por isso cada um de nós tem que fazer a sua parte, né? Existe uma cadeia acima e abaixo, né? E nós somos dependentes de tudo isso para o nosso trabalho, para a nossa dedicação.
Agora que você obteve essas informações, pense em tudo e como você pode utilizar a sabedoria contida nesses elementais, né? Quando a gente se alimenta, cada tipo de alimento, as cores que ele traz, né? Os sabores, as texturas, nada, gente, é o acaso, né? Isso é a minúcia do trabalho que Deus realizou. É fantástico. Olha para o nosso corpo, né? Que engenharia perfeita. Então, os elementais do reino vegetal, eles conseguem nos trazer todas as forças dos elementais, né? O aroma, a beleza, os sais minerais, a água, o próprio fogo, né? Pela fotossíntese. Então, a gente tem que usar e abusar deles na nossa casa para criar a harmonia, né? Então, um chá de cidreira, quando você ferve, aquele cheiro maravilhoso, espalha pela casa toda, limpa todos os ambientes, né? Essa coisa do aroma é uma limpeza fantástica, né? Não existe nada mais gostoso que um lugar limpo, cheiroso, né? O nosso corpo também, né? A fluidificação da água, para a gente usar e abusar, tenha sempre uma água fluidificada na sua casa, né? Quando você faz o evangelho, quando você faz uma prece, 5 minutos, flores, coloque flores na sua casa, né? A beleza, para toda hora que você olhar para ela, você lembrar essa maravilha que é a criação de Deus, para que a gente possa estar o tempo todo vibrando amor, vibrando essa beleza maravilhosa da criação, tá bom? Então é isso, pessoal. Pense um pouquinho, utilize tudo isso no seu dia a dia e mantenha-se sempre na luz, com muito amor.